Intenções para a Santa Missa de hoje. Missa em ação de graças pelo aniversário de Gabriel Henrique e Kennedy Mateus. Missa de 18 hoje, segunda, emanação de graças aniversário pelos 20 anos dos gêmeos Kennedy Mateus e Gabriel Henrique. Santa Missa pelas almas de Lina Martins, 2 meses de falecimento, e por todas as almas do purgatório. É preciso alargar o nosso espírito e compreendermos que o Senhor continua a história da salvação hoje. A Igreja é continuadora da verdade de Cristo e do anúncio do Evangelho. Ao celebrarmos a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, lembramos que somos Igreja hoje e que nossa fé é vivida numa comunidade e comprometida com o Reino. Como cristãos, somos canais da graça de Deus. Ele continua em nós sua aliança de amor. Cantemos. Não há nada mais belo no mundo que a própria Virgem Maria. É uma joia de Deus consagrada, é a grande estrela guia, uma flor de mulher perfeita, a rainha da paz que se diz, pois quem ama o seu próprio fruto tem a vida eterna e feliz. Pois quem ama o seu próprio fruto tem a vida eterna e feliz. Querida mãezinha, mãe do puro amor, ensina teu povo crer mais no Senhor. Querida mãezinha, mãe do puro amor, ensina teu povo crer mais no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Cristo Jesus, o amor do Pai misericordioso, comunhão e alegria do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Um bom dia, iniciando mais uma semana, queremos entregar nas mãos de Deus aquilo que vai acontecer para nós, o tempo que Ele nos oferece para crescermos na sua graça, no seu amor, na caridade para com o próximo. Então, entregar todas as ações nossas desta semana desde já. E hoje, 18 de novembro, se recorda a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo de Roma. Como recordamos, dia 9, a Basílica de São João de Latrão, dia 5 de agosto, Santa Maria Maior. Então, as 4 grandes basílicas. Qual é o significado para nós? A Igreja da Obediência a Deus Pai. Bento da Conceição ele seguia a Igreja Católica Apostólica Romana, como Jesus lhe falou em 1972. Esta é a minha igreja, a Igreja de Pedro. Então, nós também, ainda hoje, seguimos a Igreja Católica Apostólica, que tem como colunas principais Pedro e Paulo, que estão em Roma, por isso ainda romana, não que se siga hoje lá de Roma, mas Pedro é da igreja, desta igreja, Pedro II, ou como alguns dizem também Pedro Romano, porque desta igreja de Pedro I e de Paulo. Esse sentido da dedicação, portanto, a nossa fé que Cristo Jesus vem a nós através da tradição, né, dos apóstolos, começando com Pedro e Paulo, os demais, e depois os outros que sucederam ao longo do tempo, até o último profeta Pedro II. Coloquemos-nos diante do Senhor, então, pedindo a misericórdia para que a nossa celebração seja bem acolhida por Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Ó Deus, guardai sob a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo a vossa igreja, que deles recebeu a primeira semente do Evangelho, e concedei que por eles receba até o fim dos tempos a graça que a faz crescer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que passara o inverno na ilha de Malta, e tinha como emblema os Dióscuros. Fizemos escala em Siracusa, e aí permanecemos 3 dias. Depois, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli. Aí encontramos alguns irmãos, que nos pediram para ficar 7 dias com eles. Em seguida, fomos para Roma. Os irmãos de Roma, informados a nosso respeito, vieram receber-nos no Fórum Ápio e 3 Tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se animado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor fez conhecer seu poder e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça, e recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer o seu poder e as nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai-o com os clarins e as trombetas ao Senhor nosso Rei. O Senhor fez conhecer o seu poder e as nações sua justiça. Aclamação Santo Evangelho. Vamos ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho que agora vai falar. Toda a verdade vai ser esclarecida, como se deve viver e amar. O celebrante vai ler para todos nós, e nós devemos prestar muita atenção. Quem não duvida recebe com amor, e quem recebe tem Jesus no coração. Quem não duvida recebe com amor, e quem recebe tem Jesus no coração.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subira na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em silêncio, queremos acolher a palavra no coração. Ouvimos essas duas leituras. Paulo, na primeira, chegando em Roma, uma viagem difícil, de barco, várias paradas ao longo do caminho, e lá ele estava sendo vigiado, porque sob o julgamento, devia ser julgado em Roma. E no Evangelho, a dificuldade dos discípulos, a barca representa um pouco a igreja, né? Os apóstolos, a igreja que sofre a dificuldade. O mar é o inimigo. E quando Jesus vai caminhando sobre as águas, Pedro também quer fazer o mesmo, mas sente medo por causa do vento forte e começa a afundar. Então percebemos que mesmo o Papa, né, mesmo Pedro, e assim os demais bispos, padres, todos os membros da igreja, leigos, todos nós somos frágeis, sentimos a fraqueza. A igreja também não é perfeita, a igreja é santa e pecadora, né? Por isso sempre caminhando, né, em formação, sempre se reformando, como se diz, a igreja buscando sempre a conversão, a santidade, a vontade de Deus, a verdade. Então, celebrando a dedicação das basílicas de Pedro e Paulo, Vaticano e São Paulo fora dos muros, celebramos sim estas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, e lembrando a principal hoje, né, profeta Pedro II, para nós, o último Papa, né? Como é importante, então, como ele nos deu exemplo, termos a atenção à verdade, à palavra de Deus, sem manipulá-la, sem mudar nada, né? Acho que é a herança principal do profeta Pedro II para nós, né? Valorizarmos aquilo que Jesus nos deu, então, da Bíblia e as mensagens, assim como nos foram transmitidas. Que isso é que nos sustenta, nos possibilita, né, andar sobre as águas, nesse sentido, vencendo todos os obstáculos que podem aparecer à nossa frente. Vamos ficar em silêncio, pensando um pouco nisso.
E levemos agora a nossa prece, pedindo auxílio a nosso Senhor. Na sua misericórdia sempre nos ajuda para vencermos todos os obstáculos. Rezemos: ó Pai Santo, escutai nosso clamor. Ó Pai Santo, escutai nosso clamor. Abri nossos olhos e nosso coração para que sejamos autênticos em nossa fé e comprometidos com a verdade do reino, nós vos pedimos. Ó Pai Santo, escutai nosso clamor. Iluminai nossa vida para que ela seja dom de vosso amor e com alegria testemunhamos vosso reino entre nós, nós vos pedimos. Ó Pai Santo, escutai nosso clamor. Fazei-nos vossos discípulos missionários, para que pelo testemunho e pela palavra anunciamos a verdade do Evangelho, que nos salva e nos liberta, nós vos pedimos. Ó Pai Santo, escutai nosso clamor. Guardai as comunidades em vossa misericórdia, para que elas sejam vossa igreja viva, presente e libertadora, nós vos pedimos. Ó Pai Santo, escutai nosso clamor. Lembrando também os aniversariantes, Kennedy Mateus e Gabriel Henrique. O Senhor os abençoe, especialmente neste dia. Rezemos: ó Pai Santo, escutai nosso clamor. Acolhei, Pai, nossa oração. Ajudai-nos na vossa misericórdia, sermos fiéis, perseverantes no seguimento da verdade, da Sagrada Escritura, palavra viva de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O vinho e o pão sobre a mesa, os dois serão consagrados, tudo em memória de Cristo, para ser imolado. O vinho representa o sangue e a hóstia o corpo de Jesus. Ele será para nós vida e caminho de luz. Ele será para nós vida e caminho de luz. Jesus, 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 agora vivo estás na santa hóstia e vinho, no cálice sobre o altar. Jesus, 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 agora vivo estás na santa hóstia e vinho, no cálice sobre o altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja agradável a Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Deus, essas oferendas e vos pedimos que conserveis intacta em nossos corações a verdade que nos foi transmitida pela pregação dos apóstolos Pedro e Paulo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso e cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim, a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.
A primeira oração. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós os oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós os oferecemos também em comunhão de fé e de amor com o Papa e Profeta Pedro II, os nossos pastores e ceifadores, por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, lembramos nossos falecidos neste momento, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé,
e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Pai, de todos os males e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. E ajudados pela vossa imensa misericórdia, sejamos livres de todo pecado e protegidos dos perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, aos apóstolos dissestes: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis Pati. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Bendito seja o Santíssimo Sacramento do altar e a Virgem concebida sem pecado original, e a Virgem concebida sem pecado original. Bendito seja o Santíssimo Sacramento do altar e a Virgem concebida sem pecado original, e a Virgem concebida sem pecado original. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao coração vosso. imaculado de Maria, Seja nossa salvação. alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de do vós. inimigo maligno, Defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que eu com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo, reconfortado pelo pão celeste, honrar com alegria São Pedro e São Paulo, que nos destes por guias e protetores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Invocando a intercessão da Santíssima Virgem, os apóstolos Pedro e Paulo, São José, patrono da Igreja, profeta Pedro II, Padre Rômulo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor, fique em paz, Deus sempre vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo, contra os embutes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás,
e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, Bendizei ao Senhor, anjos do Senhor, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. águas do alto céu, Bendizei ao Senhor, potências do Senhor, bendizei ao Senhor, lua e sol, bendizei ao Senhor, astros e estrelas, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. chuvas e orvalhos, Bendizei ao Senhor, brisas e ventos, bendizei ao Senhor, fogo e calor, bendizei ao Senhor, frio e ardor, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. orvalhos e garoas, Bendizei ao Senhor, geada e frio, bendizei ao Senhor, gelos e neves, bendizei ao Senhor, noites e dias, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. luzes e trevas, Bendizei ao Senhor, raios e nuvens, bendizei ao Senhor, ilhas e terras, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. montes e colinas, Bendizei ao Senhor, plantas da terra, bendizei ao Senhor, mares e rios, bendizei ao Senhor, fontes e nascentes, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. baleias e peixes, Bendizei ao Senhor, pássaros do céu, bendizei ao Senhor, feras e rebanhos, bendizei ao Senhor, filhos dos homens, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. filhos de Israel, Bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. sacerdotes do Senhor, Bendizei ao Senhor, servos do Senhor, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. almas dos justos, Bendizei ao Senhor, santos e humildes, bendizei ao Senhor, jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Ladainha do Papa e Profeta Pedro II. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Pai do céu que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São Bento, Rogai por nós. instrumento de Deus, Rogai por nós. coração de ouro, Rogai por nós. último profeta, Rogai por nós. querido filho, Rogai por nós. ponta do baraço de Abraão, Rogai por nós. filho amado, Rogai por nós. porta-voz de Deus, Rogai por nós. santo filho, Rogai por nós. filho ilustre, Rogai por nós. caneta de Deus, Rogai por nós. predileto filho, Rogai por nós. filho do coração de Deus, Rogai por nós. luz dos olhos de Deus, Rogai por nós. início da vinda de Jesus, Rogai por nós. instrumento de muita grandeza, Rogai por nós. filho obediente, Rogai por nós. santo paciente, Rogai por nós. santo piedoso, Rogai por nós. mensageiro de Deus, Rogai por nós. anjo de luz, Rogai por nós. Pai amoroso, Rogai por nós. razão da existência de Deus, Rogai por nós. luz de Deus, Rogai por nós. escritor dos assuntos sagrados, Rogai por nós. defensor das vestes, Rogai por nós. pedra preciosa, Rogai por nós. servidor autêntico, Rogai por nós. razão da volta de Jesus, Rogai por nós. caminho para Deus passar, Rogai por nós. razão do amor de Jesus, Rogai por nós. joia de Deus, Rogai
rogai por nós. Pedra que Maria escolheu, Rogai por nós. últimas palavras de Deus, Rogai por nós. Filho corajoso, Rogai por nós. profeta dos últimos tempos, Rogai por nós. fiel amigo, Rogai por nós. estrela que indicará ao mundo o retorno de Jesus, Rogai por nós. escada de Deus, Rogai por nós. maior historiador, Rogai por nós. filho da luz, Rogai por nós. homem simples, Rogai por nós. homem justo, Rogai por nós. instrumento afinadíssimo, Rogai por nós. líder do pequeno rebanho, Rogai por nós. Santo Papa Pedro II, Rogai por nós. chave que abrirá o novo reino, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. oremos. Ó Deus, que por misericórdia vos dignastes escolher um homem simples para ser seu porta-voz, fiel amigo e último profeta, ouvi as nossas preces e fazei-nos fiéis à sua santa vontade, obedientes às suas palavras. Ajude-nos a caminhar e ser filhos da luz para sempre. Amém. Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 27 de setembro de 1999. Bendizei vós. Se disserdes, bendito que vem em nome do Senhor, não podeis dizer, jamais perdoarei a quem me ofende. Olhas primeiro a trave do vosso olho, e não a do próximo, pois a do próximo só eu posso enxergar, a trave que cega sua visão. Meus filhos, hoje vós caminhais, mas não sabeis nada onde pisais. Só depois que veem como é que tudo funciona, então aí sim a verdade aparece e podeis enxergar. Antes nada podeis dizer destas pessoas. O que irá ocorrer daqui por diante? Cada vez mais, um irá ficar com inveja do outro, porque querem sempre ser o primeiro. Mas eu só escolho quem eu quero. Pode haver 1.000 ou 2.000 pessoas, mas dali só serão recolhidas muito poucas pessoas. Porque o que tu falais, meu filho, para alguns são válidas as vossas palavras e dizem que tem sentido, mas outros dizem que é bobagem, pois a roupa que se pode usar do jeito que a pessoa gosta e não pelo que está escrito na Bíblia, e tantas outras coisas. Pois a vós direi, homens e mulheres, se eu vos encontrar manipulando de uma forma ou de outra, e que não fazeis como está escrito, as vossas orações e os vossos pedidos de nada vão adiantar diante de mim. Quem me enviou a primeira vez, me enviará a segunda, para buscar só o que me pertence, os que me obedecem. Filhos ou filhas que dizem, nada mais é pecado, o importante é fazer aquilo que gosta. Estão enganados. Não virei para abolir as leis que os profetas escreveram a meu respeito, mas virei novamente só pelos filhos e filhas obedientes e conservadores das leis que estão escritas. Palavra de rei não pode ser revogada. Palavra de rei tem que ser cumprida. Se vos digo, quero vos ver vestida como mulher, assim tem que ser. Se te digo, quero te ver como um homem vestido de homem, não irei vos aceitar de brinco ou de cabelos enrolados diante de mim. Olhai que quando fordes comprar alguma coisa, escolheis sempre aquilo que vos serve. Assim serei eu na hora final. Ficar de joelho na minha frente, com traje ridículo ou com raiva de alguém, os vossos pedidos e as vossas orações de nada adiantarão. Se quiserdes ter parte na outra vida, cumpre o que está escrito na Sagrada Escritura. Do contrário,
ficareis perdido para sempre. Jesus. Mais uma mensagem que eu não escolhi, mas tem o seu Dulcimar lá de Marabá. Ele faz o evangelho do dia e ele bota uma mensagem, né? Todos os dias. E ele botou essa mensagem. E essa mensagem era o que eu precisava para poder falar hoje alguma coisa. O inimigo de Deus, ele age de todas as formas, tentando nos manipular, tentando ludibriar, né? Tentando fazer a gente ficar com peso na consciência daquilo do que faz, que a gente está errado, que a gente não tem capacidade para fazer o que está fazendo. E a gente, quando percebe que é ele, a fúria dele aumenta. Aí ele passa a atacar diretamente a gente. E eu passei por isso ontem, com o irmão da caminhada, tentando me envenenar com outra pessoa. E quando eu percebi que era o inimigo que estava agindo, eu falei, aí mesmo que ele me atacou. Aí ele atacou pessoalmente, né? E aqui Jesus diz, ó: ficar de joelho na minha frente com traje ridículo ou com raiva de alguém, os vossos pedidos e as vossas orações de nada adiantarão. Está ouvindo? Eu sei que estás me ouvindo. As minhas palavras não te convencem, né? E a de Jesus te convence? Será que a de Jesus está te convencendo? O ódio que tentou me transmitir ontem, através de áudio, e quando eu percebi que é o inimigo que age dessa forma, a mesma atitude que São Pedro teve, Deus não te permita, achando que estava fazendo uma boa coisinha boa, né? Ele estava tentando me passar que é uma bondade dele, mas jogando o outro irmão na lama, e isso não se faz. E quando eu recriminei, quando eu exortei ele, aí mesmo que o inimigo se enfureceu, né? Aí me atacou, que eu não tenho capacidade para fazer o que eu faço, que eu sou mentiroso, que eu sou falso. Mas tudo bem, é a opinião dele, né? Cada um tem a sua opinião. Mas eu prefiro acreditar na palavra do profeta. Ele confiou em mim. Ele deixou a obra para mim tocar à frente, né? Então, quando disse várias besteiras lá, eu falei, eu devo acreditar em quem? Nas mensagens ou na tua palavra? Se acha o sabedor, né, da palavra. Então, eu pedi para que se não parasse, então eu vou bloquear. E infelizmente eu vou bloquear. É o primeiro que eu vou estar bloqueando, se continuar, né? Se continuar com esses ataques. Ou melhora, ou então eu bloqueio. Eu não sou obrigado a ficar ouvindo besteiras através do telefone, tentando me convencer que eu sou falso e mentiroso ainda, né? Agora, um outro assunto muito sério, gente. Tudo isso que ele me falou é porque outra pessoa instigou ele a fazer isso. Outra pessoa que vive mentindo. E já pensaram o que vai ter que dizer para Deus quando Deus vier? Essas mentiras que são lançadas de um irmão com outro irmão, fazendo o outro irmão sentir ódio do outro, através de mentiras. O meu nome para fora está sendo enxovalhado porque estão mentindo. Até quando a mentira ela vai ser sustentada? E para manter uma mentira em pé é obrigado a mentir de novo. E vai mentindo, e vai mentindo, e vai mentindo. O castigo do mentiroso é quando vem falar a verdade e ninguém mais acredita, né? O triste é isso. Então eu já recriminei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu acho que mais de 100 vezes. E eu sou taxado sempre de falso e mentiroso. Então acho que agora eu vou ter que chamar a família e chamar a atenção na frente da família, para a família ver quem é o verdadeiro e quem é o falso. E aí depois então tirem as conclusões. Mas só que dessa forma, quando que vai aceitar a verdade? É triste isso, né? Eu tocar nesse assunto novamente aqui. Mas é uma mentira que é levantada, essa mentira fica sendo sustentada e as pessoas ficam atacando a gente direto. De uma coisa que eu não fiz. Como que eu vou provar então que eu não fiz? Se a minha palavra não vale. Se eu estou falando que eu não fiz e as pessoas me julgam que eu sou mentiroso e falso, que eu estou enganando. Como é que eu vou provar então? Então, ou acredita ou não acredita, né? Por fim, é tanta besteira que falou coisas que não devia falar, falou tantas coisas lá sobre hipocrisia, sobre mentira, sobre falsidade, sobre inveja, mas querendo ou não, ele diz que não falou isso, mas querendo ou não, tudo o que ele falou está nas mensagens, é o profeta que falou. Então o profeta é hipócrita, o profeta é mentiroso, né? Se o que o profeta falou é mentira, então, sobre hipocrisia, então o profeta tinha falado, aí diz que eu sou mentiroso, que é a atitude minha e eu jogo a culpa nas costas do meu pai.
Mas como pode falar se está tão longe daqui, nunca botou o pé aqui, e eu convivi com o meu pai? Então eu sou mentiroso? Meus irmãos conviveram, eles sabem da verdade. Então nós somos mentirosos. E quem está lá fora, ouve alguém daqui falar a história, essa história é verdadeira, a nossa não é verdadeira. É engraçado isso, né? Então Jesus fala aqui, ó, ficar de joelho na minha frente com traje ridículo ou com raiva de alguém. Imagina fazer o outro sentir raiva. Quem é o pior? Quem mata ou quem manda matar? Acho que os dois, né? Mas eu acho que quem mandou também tem muita culpa no cartório. Então quem inventa essas histórias, quando vai conseguir desmentir agora? Se espalhou. É igual aquela história, né? Da pessoa que foi pedir perdão e o padre mandou então, vai lá e mata uma galinha e vem despenando ela de lá até aqui. Depois, quando ele chegou lá, agora vai juntar pena por pena. Como? O vento já levou. E assim é mentira. Depois que ela se espalha, como vai endireitar novamente? Vai precisar mentir a vida inteira, sustentar uma mentira. Mas depois com Deus não existe isso. Vai dizer o que para Deus daí? Se disserdes, bendito que vem em nome do Senhor, não podeis dizer, jamais perdoarei a quem me ofende. E as pessoas dizem que a gente não perdoa, né? Eu vivo perdoando. Não sei como é que eles podem entrar na minha cabeça, no meu coração e dizer que eu não perdoo. Jamais perdoarei a quem me ofende. Olhas primeiro a trave do vosso olho. Então essas pessoas deveriam olhar primeiro os seus erros e depois vir apontar os outros, né? Eles me ligam num fim de semana, minha gente, por delicadeza, por gentileza, atende. Mas para ser atacado o tempo todo. Como pode acusar dessa forma, gente? Como pode dizer que eu faço aquilo que eu não faço? Será que nem eu não sei? Então eu sou louco, né? Se nem eu sei o que eu estou fazendo. Se eu não fiz, eu digo que eu não fiz e quer me convencer que eu fiz. Como que acontece isso? Parece coisa de louco isso daí. Ou querem deixar a gente louco, né? Então, meus filhos, hoje vós caminhais, mas não sabeis nada onde pisais. Só depois que veem como é que tudo funciona, então aí sim, a verdade aparece e podeis enxergar. Então essas pessoas precisariam, né, vir até aqui, conversar com a gente de perto para saber se é verdade ou não. Eu disse para ele, nós que somos os filhos do profeta, muitas conversas que saiu da boca do profeta, para vocês chegou diferente. Não é a mesma história. E quando a gente quer consertar, nós somos taxados de falsos e mentirosos daí. Mas tudo bem, o que ele falou para nós, a gente tem no coração guardado. Então não vai ser qualquer pessoa ou qualquer um que está lá fora que vai nos convencer que é como eles querem fazer, que é como eles pensam, não. É como o profeta determinou, é como tem que ser feito. Revogar a lei de Deus, jamais. Eu falei para ele, trair o profeta, trair aquilo que ele me pediu, jamais eu vou fazer. Depois ele disse que gostou, que eu sou humilde, depois já me atacou, então a gente vê que é uma ação diabólica. Não consegue ter firmeza na própria palavra. E disse que eu vou ser traído logo, logo. Fui por ele mesmo, na mesma conversa. Até no final ainda disse que eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, que eu sou falso e mentiroso. A verdade é sempre essa, eu disse para ele, eu falei sempre o que é preciso falar. Doa quem doer, não me interessa se é meu amigo, se não é meu amigo. Se precisar ser repreendido, vai ser repreendido. Se estiver errando, a gente tem que chamar atenção. Quando se chama atenção é para o bem, não é para o mal. Mas se não quer entender, eu não posso fazer nada. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. São Pedro e São Paulo andaram na terra, serviram Jesus na paz e na guerra, andaram com ele e com os passos seus, hoje estão na frente do trono de Deus. Andaram com ele e com os passos seus, hoje estão na frente do trono de Deus. Eram pecadores, humildes, pequenos, mas foram escolhidos e foram crescendo,
Pregar o Evangelho era sua missão. São Paulo dizia: amai os irmãos. Pregar o Evangelho era sua missão. São Paulo dizia: amai os irmãos. Seguindo o exemplo do Mestre Jesus, São Pedro, apóstolo, foi morto na cruz. O Papa primeiro da Igreja de Cristo, sofrendo por ele, disse: eu não desisto. O Papa primeiro da Igreja de Cristo, sofrendo por ele, disse: eu não desisto. São Pedro e São Paulo unidos estão. Nos ilumine, nos dê sua benção. Nos dê muita força e muita luz. Queremos estar ao lado de Jesus. Nos dê muita força